Olá, sejam bem-vindos ao Reis Masterclass sobre seguros. Meu nome é Kátia Vilchinse, sou advogada, especialista de mercados do Reis Advogados. Nessa primeira aula, nós vamos abordar o conceito de seguros, sua evolução histórica no mundo e no Brasil e os principais efeitos da pandemia Covid-19 sobre os contratos. Vamos lá? Pensando em contrato de seguros, vamos até o artigo 757 do Código Civil. Pelo artigo, seguro é um contrato onde a seguradora, mediante o recebimento de um prêmio, garante o direito legítimo do segurado perante pessoas ou coisas sobre riscos pré-determinados. Trazendo um exemplo prático do dia a dia, um seguro de automóvel. Nós temos a seguradora, que é a pessoa jurídica legalmente constituída e que se obriga a indenizar sobre o bem. Temos o segurado, que é o interessado legítimo sobre o automóvel. Temos o prêmio, que é a mensalidade, o valor que o segurado paga para a seguradora, a fim de que essa possa garantir a sua indenização. E temos também os riscos pré-determinados, que trazendo para esse nosso caso concreto, são as coberturas contratadas. No caso de automóvel, cobertura de colisão, incêndio, roubo ou furto, além de cobertura de danos a terceiros, danos materiais, danos pessoais e danos morais, se contratado. Além dos elementos que acabei de citar, o seguro também é norteado de princípios que são os pilares que norteiam a relação jurídica entre segurados e seguradores. Do meu ponto de vista, o mais importante é o princípio da mutualidade e da boa-fé, que está previsto também no artigo 422 do Código Civil. Vamos lembrar que esse princípio ele é milenar e ele remonta muitos séculos antes de Cristo. Nós temos indícios da sua prática entre os povos da Babilônia, na China, o Império Romano e os nômades que atravessavam o deserto. Os primeiros indícios do que hoje seria o princípio da mutualidade e da boa-fé, pilares do que conhecemos como seguro, remontam muitos séculos antes da nossa era. Documentos encontrados na antiga Babilônia mostram que os povos nômades tinham dificuldade ao atravessar os desertos da região com seus camelos. Muitos morriam ou eram roubados por saqueadores. Para diminuir os prejuízos, esses nômades resolveram fazer um acordo entre si. Passaram a se cotizar, ou seja, contribuir com cotas para repor os camelos que perdiam na travessia. Também na antiguidade, os navegadores fenícios se aventuravam pelos mares Mediterrâneo e Egeu, tendo entre si um acordo de colaboração mútua para garantir que aquele que perdesse o navio teria a construção de outro custeada pelos demais comerciantes participantes da mesma viagem. Na China antiga, o desafio era transportar as mercadorias por rios perigosos, utilizando para isso embarcações não muito seguras. Tiveram então a ideia de dividir os produtos que seriam transportados em vários barcos, evitando assim a perda total daquela mercadoria caso uma das embarcações naufragasse. Nessas situações, podemos identificar facilmente princípios fundamentais do contrato de seguros. O primeiro deles é a mutualidade, que é a união de pessoas em torno de um interesse comum, em que todas contribuem para a reposição ou recomposição de um bem agindo com boa-fé. Podemos identificar também a prática da dispersão do risco, que era justamente o que faziam os chineses ao distribuírem as mercadorias em pequenas embarcações. Isso nada mais é do que aquilo que chamamos hoje de cosseguro, pulverização do risco entre seguradoras, ou resseguro, que é a pulverização de riscos maiores e mais complexos com as resseguradoras. Trazendo para os dias atuais, podemos perceber a boa-fé que havia entre eles, pois se cotizavam para repor o produto perdido e evitar prejuízos. Podemos perceber também a pulverização de riscos, quando, na China, eles dividem em várias canoas a mercadoria a ser transportada. Então, eles arrumaram uma forma de não ficarem tão prejudicados com essa perda. Passaram a se cotizar e a repor o camelo perdido na travessia. Analisando esses fatos históricos e trazendo para os dias atuais, podemos perceber que existia entre eles a mutualidade, que hoje é o pilar do seguro, a boa-fé, e existia também a pulverização do risco, que nada mais é a divisão do risco, no caso dos fenícios ou ainda no caso dos povos da China. Veja, essa pulverização hoje é conhecida como cosseguro,
quando existe a divisão entre seguradoras de um único risco, ou ainda resseguro, quando falamos de um risco muito maior, de grandes proporções, e divide-se esse risco entre as resseguradoras. Esses foram os primeiros indícios da atividade que hoje conhecemos como sendo seguro. Pensando na evolução da humanidade, na evolução do mercantilismo e do comércio, podemos entender que os riscos foram aumentando gradativamente, em alguns momentos de maneira exponencial. E por isso também a sociedade foi se adequando nesse sentido. Com a evolução das formas de comercialização entre os povos e o advento da era das grandes navegações, os riscos aumentaram. Com eles, surgiu a necessidade de se aprimorar a proteção dos bens, preservando a integridade financeira dos envolvidos. Entre os séculos X e XI, surgiram sociedades e associações de seguros mútuos. Elas tinham a finalidade de reparar desequilíbrios financeiros resultantes das perdas de bens, provocadas tanto por roubo ou furto, quanto por incêndios, além das perdas ocasionadas em transportes marítimos. Passou a ser comum navegadores tomarem empréstimos para financiar suas viagens, dando como garantia o seu navio. Se, ao final da jornada, ele chegasse com a carga no porto do destino, o empréstimo era pago ao credor com o acréscimo dos chamados juros náuticos. Caso contrário, ou seja, se houvesse perdas pelo caminho, a obrigação do pagamento se extinguia. Em 1234, o então Papa Gregório IX, por meio do direito canônico, proibiu essa prática, classificada por ele como usura ou sacrilégio. Segundo o entendimento papal, apenas Deus poderia minimizar as desgraças do homem. Para burlar o direito canônico, banqueiros passaram a comprar a carga e o navio. Caso nada acontecesse com a carga e o navio, o navegador repunha o valor do contrato acrescido da multa contratual, equivalente aos juros sobre o capital. Caso ocorresse algum evento que conhecemos como sinistro, os navegantes ficavam com dinheiro e o banqueiro com o prejuízo. Em 1347, na cidade de Gênova, na Itália, houve o registro por escrito do primeiro contrato de seguro nos moldes conhecidos atualmente, com cláusulas, descrição das garantias, direitos e perda de direitos. Como vimos até então, o seguro tem evoluído no decorrer do tempo de acordo com a sociedade, mas ele também evolui em momentos de crise. Assim como a ciência e a tecnologia também têm evoluído e dado grandes saltos no momento da pandemia da Covid-19. Vejam, em pouquíssimo tempo, com muito investimento científico, tecnológico e de dinheiro dos governos, foi possível fabricar várias vacinas para que pudéssemos conter a pandemia. Em seguros não é diferente. No caso de seguros, toda vez que acontece um grande evento, um evento catastrófico que chamamos de sinistro, percebemos que também evoluem as cláusulas, os cuidados e as formas de mitigação desse risco. Temos aqui alguns exemplos. No caso, por exemplo, de um seguro de vida, o sinistro é a morte do segurado. Quando falamos num seguro de automóvel, uma colisão é considerada um sinistro. Podemos também citar em transportes, quando uma embarcação que naufraga é considerado um sinistro. Pensando em evolução do seguro e sinistros, podemos comentar sobre o grande incêndio que aconteceu em Londres em 1666. Naquela época, Londres tinha acabado de sair de uma guerra civil e de anos de peste bubônica. A população era extremamente pobre, assim como a construção das casas, a grande maioria de madeiras, em ruas estreitas, tudo muito mal planejado. O Grande Incêndio de Londres, de 1666, foi uma das maiores catástrofes da Inglaterra. Durou 4 dias, de 2 a 5 de setembro. Destruiu 13.200 casas, 87 igrejas, a Catedral de São Paulo e 44 prédios públicos. Além disso, o país havia enfrentado uma guerra civil de 1642 a 1651 e a capital havia perdido 68 mil pessoas com a peste bubônica 2 anos antes do grande incêndio. A técnica de derrubar construções para impedir a propagação foi atrasada pelo prefeito de Londres, Sir Thomas Bloodworth, que subestimou o potencial das chamas. Uma ação contra o incêndio foi finalmente mobilizada e o fogo foi controlado. Registros da época informam 100 mil desabrigados e 9 mortos.
Pesquisas atuais, no entanto, afirmam que milhares de pessoas podem ter morrido incineradas, já que os pobres e a classe média não eram mantidos nos registros. Além do prejuízo estimado de 10 milhões de libras, o fogo paralisou a economia e o sistema financeiro. A maioria dos atingidos pelo incêndio pagava aluguel e não tinha condições de arcar com os custos da reconstrução. Perderam tudo. O fogo destruiu 25% da cidade. Apenas em 1672, um número significativo de casas ficou novamente em pé. Seguros residenciais só seriam criados a partir de 1680, 8 anos depois. Para o mercado segurador, ele propiciou um crescimento meteórico com a criação dos seguros patrimoniais massificados. Seguradoras especializadas na cobertura de incêndio, como a Office Fire, fundada em 1680, alavancaram o comércio de apólices com esse tipo de cobertura. Logo, outras seguradoras seguiram o mesmo exemplo. Alguns anos depois, o movimento de prêmio já era de mais de 10 milhões de libras esterlinas. Dentre as coberturas dos seguros patrimoniais, passou-se a conceber a cobertura de seguros de incêndio numa proporção muito maior. Ao final de 20 anos, mais de 17 mil apólices já tinham sido emitidas, 10 milhões em libras esterlinas em prêmios foram movimentados no mercado e em pouco tempo a economia se restabeleceu por conta da atuação das seguradoras. Ato contínuo, percebe-se uma grande evolução nos tipos de seguros que são contratados, pois agora, além de danos patrimoniais, nós temos danos provocados por automóveis. Ainda hoje, a Inglaterra é um dos países mais evoluídos na área de seguros, seja por sua experiência com vários sinistros, seja por conta da forma como ela regula o sinistro, como calcula os seus prêmios e mitiga os seus riscos. Agora vamos falar um pouquinho dos seguros no Brasil. Com a vinda da família real em 1808 e a abertura dos portos, houve a necessidade de trazer para o Brasil o seguro. A primeira companhia de seguros fundada no Brasil ainda em 1808 foi denominada Companhia Boa Fé e ficava na Bahia. Naquela época não tínhamos nenhuma legislação sobre seguros, então a legislação utilizada era a legislação portuguesa. Apenas em 1850, com a promulgação do Código Comercial, temos a nossa primeira legislação sobre seguros. No Código foi regulamentado todo o transporte marítimo e terrestre. 1850 para cá, muitas mudanças ocorreram no mercado segurador brasileiro, tanto na legislação quanto na estruturação dos órgãos que regulamentam a área. Podemos citar o Código Civil de 16, que fixava princípios essenciais do contrato de seguros e disciplina de direitos e obrigações das partes. Temos também o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, que foi um marco no relacionamento entre seguradora e segurado. Temos ainda o novo Código de 2002, que revogou toda a primeira parte do Código Comercial, inclusive a parte de seguros, e ampliou os artigos que já existiam no Código de 16. Agora que falamos um pouco mais sobre a evolução dos seguros no Brasil e a legislação, vamos tratar de um outro assunto extremamente importante, o resseguro. E nesse contexto, vamos falar um pouquinho da trajetória do IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Pois bem, vamos lembrar lá atrás, quando falamos da China e da pulverização do risco, quando eles colocavam em várias canoas as mercadorias a serem transportadas. É isso que se faz com o IRB. Tecnicamente ou de maneira regulamentar pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, alguns riscos são compartilhados com o IRB, são pulverizados. Um exemplo desses grandes riscos que podem quebrar uma seguradora, acabar com as suas reservas, são as plataformas de petróleo, o World Trade Center, aeronaves, ou seja, por lei ou por determinação regulamentar da SUSEP. Quando um risco pode extrapolar ou comprometer as reservas técnicas de uma seguradora, ele deve ser pulverizado através do resseguro. Grandes sinistros, como incêndios, também podem provocar enormes riscos para as seguradoras. No Brasil, no fim da década de 1960, 3 deles quase quebraram o mercado segurador,
e chamaram a atenção das autoridades para a necessidade de fiscalizar e fortalecer as seguradoras. O primeiro incêndio ocorreu na antiga TV Paulista em 1969, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, e era conhecida como Canal 5, Rede Globo. O segundo incêndio ocorreu na maior fábrica de biscoitos e massas alimentícias do país à época, o Moinho Marilu, no Rio de Janeiro. O mais grave foi o da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, São Paulo, no dia 18 de dezembro de 1970. O fogo começou na ala 13 das instalações, que era o maior pavilhão coberto para fins industriais da América do Sul. Nessa ala, trabalhavam 4.000 operários. Esses sinistros chamaram a atenção das autoridades. Iniciou-se, na época, um processo de fusões e aquisições incentivado pelo governo, que reduziu o número de seguradoras de 176 em 1970 para 97 em 1974. O IRB foi fundado em 1939 pelo governo federal através de uma política de nacionalização do seguro. Antes de 1939, o resseguro era feito com resseguradoras fora do Brasil, o que acabava provocando aí uma grande evasão de divisas. A intenção de criar o IRB era de criar também uma forma de retenção dessas divisas aqui no Brasil. Isso porque, de acordo com a Constituição da época, todas as empresas só poderiam negociar resseguros com o IRB, formando-se assim um monopólio que durou durante muitos anos. E a quebra do monopólio do IRB vem de encontro com a necessidade do Brasil de acompanhar a globalização mundial. Não havia mais como manter o monopólio em detrimento das economias mundiais. Não havia mais como perder dinheiro ou, dali a um tempo, deixar de ganhar o mercado. Por conta disso, uma emenda constitucional suprimiu do artigo 192, inciso 2º, a expressão órgão oficial ressegurador. Em 1997, o IRB Brasil foi incluído no programa de privatizações, quando passou a ser uma entidade de economia mista sob o controle da União. A denominação do IRB foi também alterada, passando de Instituto de Resseguros do Brasil para IRB Brasil Resseguros S.A. Depois de muitas idas e vindas, discussões por ADIM e liminares, finalmente a Lei Complementar 126/07 revogou efetivamente o monopólio do IRB. Essa abertura do mercado ressegurador trouxe uma vitalidade para a área. Muitas resseguradoras internacionais se instalaram e seguradoras que já estavam aqui abriram as suas resseguradoras. Isso trouxe uma grande movimentação financeira, geração de empregos e uma grande sustentabilidade. Atualmente, o IRB detém 37% do mercado ressegurador. Suas principais concorrentes são a Zurich, a Allianz, a Munich e a Austral. Quando uma seguradora ela precisa calcular um risco e ela sabe que esse risco é muito grande, ela precisa de um parceiro. Esse parceiro é o ressegurador. Ele faz com que você tenha um maior poder financeiro para poder cobrir eventuais riscos. Essa é a grande importância de ter um ressegurador. Temos resseguradores no Brasil, atualmente o mais conhecido é o Instituto de Resseguro do Brasil, que é o IRB, mas o mercado está aberto agora, então temos outras resseguradoras também trabalhando no Brasil, como, por exemplo, a Zurich Seguros, como a Munich Re, entre outras. Então é um tema extremamente importante. Temos grandes casos acontecendo no mundo, outros que já aconteceram, então é de grande valia se aprofundar no tema. É um tema que não é tão complexo e ao mesmo tempo tem contratos extremamente detalhados. Então vale frisar aqui que é importantíssimo atualizar, dar uma lida, verificar como que estão as condições destes contratos, porque eles não seguem 100% as regras de um contrato convencional, como por exemplo de automóvel. Então tem que tomar muito cuidado. Então vamos falar agora alguns exemplos de resseguros e de problemas de sinistros que aconteceram, que foi necessário a utilização de um ressegurador. Quando a gente fala de alguns exemplos, é interessante tratar aqui os furacões que acontecem no mundo, os maremotos, por quê? Trazem grande prejuízo, haja vista que atingem muitas pessoas. E neste momento é onde você vê a importância de ter um seguro e, consequentemente, um resseguro, que é o tema que estamos tratando aqui. O furacão Harvey, que aconteceu no Texas,
e provocou inundações, o que causou complicações na regulação dos sinistros à época. Este prejuízo foi em torno de 10 a 30 bilhões de dólares. Imagina a economia de uma cidade ou de um país que perde tanto dinheiro. O resseguro ele tem esse papel predominante, porque uma seguradora comum ela não conseguiria atingir ou cobrir todo esse prejuízo. Portanto, essa é a grande necessidade de ter um ressegurador por trás. Às vezes, não somente um, como mais de um ressegurador. Temos outros exemplos aqui para tratar também. Vamos agora falar um pouquinho do Brasil. Nós tivemos no ano de 2015 um grande evento. Todo mundo já ouviu falar de Mariana, cidade que ficou extremamente conhecida em decorrência de um rompimento de uma barragem de rejeitos, conhecida como Fundão. O prejuízo deste evento foi em torno de 26,3 bilhões de reais. Olha que prejuízo gigante. Até hoje tem pessoas que não foram ainda indenizadas. Se não tivéssemos resseguro no Brasil, e as resseguradoras não estivessem apoiando, talvez muitas famílias ainda não teriam recebido absolutamente nada. Então, a importância do resseguro está totalmente ligada ao social. Olha a importância em que uma empresa faz a cobertura de um evento. Então, o risco não era calculado para ser tão grande. Porém, a existência do risco faz com que seus engenheiros calculem de maneira correta ou aproximada quanto seria esta cobertura. E quando as seguradoras percebem que esta cobertura vai ser um limite superior àquilo que ela pode cobrir, ela chama seus parceiros. E os parceiros são chamados resseguradores. Este ressegurador vai apoiar quando ultrapassar o limite de cobertura daquela seguradora. Temos vários tipos de resseguro. Um dos mais conhecidos é o excesso de danos. O que seria excesso de danos? Quando um limite de cobertura atinge, o ressegurador automaticamente ele é acionado. Portanto, ele recebe toda a documentação, ele entra como parceiro na regulação do sinistro e, consequentemente, apoia na eventual cobertura, caso esse evento esteja coberto. Em Mariana, é este processo que está acontecendo. Embora o evento tenha acontecido em 2015, nós estamos já no ano de 2021 e esse sinistro ainda possui alguns momentos de regulação. Por quê? Várias seguradoras estão envolvidas. Haja vista as coberturas existentes, como por exemplo, de automóvel, de maquinários, de casas. Vários seguros estavam envolvidos naquele momento, em especial o seguro da empresa, da qual provocou o dano ambiental. Várias famílias foram prejudicadas. E este é o momento em que a seguradora mais atua, porque ela vai fazer ou tentar diminuir aquele dano, ou seja, o dano patrimonial. O Brasil admite hoje 3 tipos de resseguradores. O ressegurador local, que é aquele sediado no próprio país, no Brasil, no formato de sociedade anônima e tem objeto exclusivamente operações de resseguro. Temos também o ressegurador admitido, ele é sediado no exterior, tem um escritório de representação no Brasil devidamente cadastrado na SUSEP. Ele pode realizar operações de resseguro e retrocessão. O requisito básico para ele ser aprovado é a instalação do escritório de representação aqui no Brasil. E temos também o ressegurador eventual. Ele é entendido como um ressegurador estrangeiro que não tem representação ou sede aqui. Entretanto, tem interesse num resseguro que está aqui no Brasil. A única exigência é que ele seja devidamente constituído no seu local de origem, na sua sede, e que tenha pelo menos 5 anos de atividade no mercado.
Atualmente no Brasil temos mais de 100 ramos de seguros sendo comercializados e eles são divididos em grupos pelos doutrinadores. Alguns preferem chamar como seguros de danos e de pessoas, outros de vida e não vida. Mas o certo é que, independente dessa classificação, nós estamos crescendo. Hoje ocupamos o 8º lugar no ranking Mafre Economics. Isso quer dizer que estamos em 8º lugar no potencial de crescimento, superado apenas por países como a China, Estados Unidos e Japão. É uma grande evolução para o nosso mercado e, com certeza, esse crescimento também aumenta o nosso PIB. Nessa primeira aula nós vimos a importância para o ser humano em sentir-se seguro, pois estivemos, estamos e sempre estaremos sujeitos a riscos. Vimos também a evolução histórica do seguro no mundo e no Brasil e a importância do apoio do governo federal para manter essa instituição, pensando como advogados. Precisamos entender o quanto podemos auxiliar o judiciário no entendimento desse clausulado, no entendimento desse contrato tão importante para a sociedade. Quando o judiciário nos obriga a efetuar o pagamento de uma indenização, num caso de perda ou exclusão de risco, ele precisa entender que ele está prejudicando a mutualidade, está prejudicando o equilíbrio contratual. E essa responsabilidade cabe a cada um de nós, advogados.